A literatura grega. A literatura grega é uma das mais importantes da história da humanidade. Ela teve início no século 8 a.C., com os poemas épicos de Homero, a Ilíada e a Odisseia. Esses poemas narram as aventuras de heróis e deuses e são considerados a base da cultura ocidental. A literatura grega antiga continuou a se desenvolver no século 5 a.C., durante o período clássico. Nesse período, surgiram os grandes dramaturgos gregos, como Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Suas peças, que abordavam temas como a guerra, o amor e a morte, são consideradas obras-primas do teatro mundial. A literatura grega continuou a se desenvolver durante a época romana. Os romanos traduziram muitas obras gregas para o latim, e os escritores romanos foram influenciados pela literatura grega. A literatura grega teve um impacto profundo na cultura ocidental. Ela influenciou a literatura, a arte, a filosofia e a política de muitos países. A Ilíada e a Odisseia são os dois poemas épicos mais importantes da literatura grega. A Ilíada narra a guerra de Troia, um conflito entre gregos e troianos. A Odisseia narra a jornada de retorno de Ulisses, um herói grego, à sua casa, depois da guerra de Troia. Os dois poemas são considerados a base da cultura ocidental. Eles influenciaram a literatura, a arte, a filosofia e a política de muitos países. Os grandes dramaturgos gregos, Ésquilo, Sófocles e Eurípides, escreveram peças que são consideradas obras-primas do teatro mundial. Ésquilo nasceu em 525 e morreu em 456 a.C. Foi considerado o pai do teatro grego. Suas peças como Agamenon, Os Persas e Prometeu Acorrentado são caracterizadas por seu realismo e por sua abordagem de temas como a guerra, a justiça e o destino. Sófocles nasceu em 496 a.C. e morreu em 406 a.C. Foi considerado um dramaturgo grego. Suas peças, como Antígona, Édipo Rei e Édipo em Colono, são caracterizadas por sua complexidade psicológica e por seu uso de símbolos e metáforas. Eurípides nasceu em 480 a.C. e morreu em 406 a.C. Foi considerado o mais inovador dos dramaturgos gregos. Suas peças como Medeia, As Troianas e Helena são caracterizadas por sua exploração de emoções humanas e por seu questionamento de valores tradicionais. Além de Homero, Ésquilo, Sófocles e Eurípides, a literatura grega também conta com uma série de outros autores importantes. Por exemplo, Hesíodo, século 8 a.C., foi um poeta que escreveu sobre mitologia, religião e história. Sua obra mais importante é Teogonia, que narra a criação do mundo e da humanidade. Píndaro nasceu em 522 e morreu em 443 a.C. Foi um poeta que escreveu sobre atletismo, música e religião. Suas odes, que eram recitadas em competições atléticas, são consideradas obras-primas da poesia lírica. Sócrates nasceu em 470 a.C. e morreu em 499 a.C. Foi um filósofo que desenvolveu uma nova forma de pensamento, o diálogo. Suas ideias, registradas por seu discípulo Platão, tiveram uma profunda influência na filosofia ocidental.
Platão nasceu em 427 a.C. e morreu em 347 a.C. Foi um filósofo que desenvolveu uma teoria abrangente da realidade, a teoria das ideias. Suas ideias registradas em seus diálogos continuam a ser estudadas e discutidas até hoje. Aristóteles nasceu em 384 a.C. e morreu em 322 a.C. Foi um filósofo que desenvolveu uma teoria da ciência e da ética. Suas ideias, registradas em seus tratados, tiveram uma profunda influência na ciência e na filosofia ocidental. A literatura grega é uma fonte de conhecimento e inspiração para filósofos, estudiosos e leitores de todo o mundo. Se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, compartilha e segue o canal. Valeu, até a próxima!